Nós vamos falar de um site que ajuda a gente a viver sem dor. Está conosco o Dr. Cláudio Correia, que é neurocirurgião especializado em dor e coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Dr. Cláudio, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, bom dia. Dr. Cláudio, dor, como diz o próprio nome, é uma coisa horrível, né? E tem pessoas que têm aquelas chamadas dores crônicas, né? Que todo dia sentem uma dor. E para essas pessoas é que foi criado o site, doutor Cláudio? Isso é uma das razões. Mas é muito bom esclarecer que, apesar de a dor ser um transtorno e precisa ser tratada, paradoxalmente, sem a dor a gente não sobrevive, porque ela serve de alerta. Então, quando nós falamos em tratamento da dor, é quando essa função, que é o alerta que ela provoca, chamando a atenção de que alguma coisa não está bem, esse sentido, ele é perdido. E aí fica a persistência do fenômeno doloroso de forma a atrapalhar significativamente a qualidade desses pacientes. Então, nestas circunstâncias, quando ela perde o caráter de alerta, é que ela é objeto de tratar. Então, essa instituição aqui, o site criado e todas as ações sociais que a gente tem no sentido de elucidar aos pacientes e cuidadores sobre essa questão da dor, ela é válida quando nós estamos tratando de uma dor que perdeu o sentido de alerta. Quando eu falo alerta, é, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma corrida matinal e tem uma dor no peito irradiada, vamos supor, para o braço, ela já sabe que pode ter alguma coisa ligada ao coração e procura um pronto-socorro. Ou então, quando uma pessoa está praticando um esporte, tem um trauma, uma pancada e sente uma dor importante na perna, por exemplo, e vai procurar o pronto-socorro porque suspeita que teve uma fratura, que teve uma contusão importante. Então, esses dois exemplos que eu dei, são exemplos de dor que serve de alerta, que é muito importante que o paciente perceba a existência dela e procure recurso profissional para tratar a causa dessa dor. Agora, quando nós temos, igual num centro de dor aqui do Hospital 9 de Julho, casos em que esse fenômeno já desapareceu há muito tempo e o paciente tem diuturnamente quadro de dor sem esse sentido de alerta, às vezes é uma sequela de uma lesão já provocada há muito tempo atrás ou de uma cirurgia, aí sim ela é objeto de ser tratado para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e também dos seus cuidadores. Agora, tem situações em que a pessoa... Primeiro, a gente acaba se acostumando, às vezes, com a dor e não dá importância a ela. E aí corre no risco do que o senhor falou, né? De o caso ir se agravando, né? Por exemplo, dói um braço e aí você se acostuma a não fazer aquele movimento que provoca dor e não vai no médico, né? Ou dói quando você caminha, dói o pé, dói a perna ou o joelho, e você se acostuma até a mancar, mas também não procura tratamento. E a tendência é só ir piorando, né? Exato, geral, aí né? tem duas vertentes que são ambas erradas. A primeira é isso que você acabou de falar agora, o paciente sente e evita a procura de um profissional. E a outra vertente completamente errada é a automedicação. Então ele está sentindo um fenômeno doloroso, o amigo, o vizinho, o parente, com a melhor das intenções, é claro, sugere tal remédio, ou ele mesmo vai numa farmácia que inadvertidamente vai também sugerir a ele um determinado medicamento. Por que isso é uma inconveniência, às vezes, de grande expressão? Porque, às vezes, vai, por um certo período de tempo, camuflar um determinado diagnóstico. Vamos pegar um exemplo que pode acontecer. Uma dor de cabeça que não era comum, que agora está se manifestando, o paciente começa a fazer uma automedicação e vai melhorar da dor por um período de tempo. Às vezes, pode ser um tumor cerebral. E se ela demora 3, 4 meses para fazer um diagnóstico, isso pode comprometer no resultado final da conduta profissional, da conduta médica. Então, a automedicação não é também aconselhável, é uma atitude que aqui no Brasil acontece com certa frequência e é errada. A outra é aquela que você disse, é o paciente, às vezes, temeroso de ter um determinado diagnóstico, evita a procura de um profissional,
e evitando a procura de um profissional, ele pode ter o comprometimento da função daquele membro que está apresentando um fenômeno doloroso. Como você mesmo sugeriu, às vezes ele deixa de usar, começa a ter uma mancar, né, uma claudicação, e isso tudo pode ficar mais comprometido um tratamento definitivo se ele demora a procurar recurso profissional especializado. Uhum. Uma outra coisa interessante, quando a gente vai no médico reclamando de uma dor, doutor Cláudio, às vezes a gente não sabe responder uma pergunta básica que o médico faz. Como é essa dor, né? Isso. E a gente, às vezes, não presta atenção nisso. Porque tem a dor que, sei lá, que lateja, a que queima, a que arde, a que coça, né? Exato. E a gente não costuma prestar atenção. Por que essa diferença faz a diferença no diagnóstico? Essa pergunta é muito interessante. Ela faz diferença porque tem várias classificações de dor, mas tem uma muito clássica usada no mundo inteiro, em que a dor, ela, às vezes para quem está nos ouvindo fica meio difícil entender agora, mas ela pode ser uma dor com uma característica inflamatória, que não precisa muito para usar descritores, porque geralmente é uma dor intensa, que tem, ao tocar a região, ela exacerba, ela aumenta de intensidade, mas tem um grande contingente de pacientes que apresentam uma dor por lesão neurológica. E essa dor por lesão neurológica, os dois sintomas mais comuns de manifestação são a queimação e as pontadas ou fisgadas. E por que isso tem importância? Porque muda por completo o tratamento. Então, quando a gente tem uma dor com um padrão neuropático, os principais grupos farmacológicos utilizados, por incrível que pareça, e isso precisa ser explicado ao paciente, são antidepressivos e anticonvulsivantes. Enquanto que na outra, que tem um caráter inflamatório mais predominante, você pode usar analgésicos comuns e pode usar os anti-inflamatórios também. Então, olha que diferença significativa na conduta profissional baseado na informação que o paciente dá. E vale a pena enfatizar também que a dor é um sintoma subjetivo. A gente não tem, se um paciente está na nossa frente queixando uma dor de cabeça, não tem, apesar do amplo desenvolvimento tecnológico na medicina, não tem nenhuma máquina que vai me mostrar o grau, a intensidade daquele fenômeno doloroso. Isso vai ser baseado única e exclusivamente na expressão que o paciente transmite ao profissional. Então, a dor é um sintoma subjetivo e a qualidade da dor norteia o médico a orientar um tratamento ou a solicitar alguns exames que vão comprovar a hipótese diagnóstica que ele está fazendo. E é interessante também que até a intensidade da dor varia, a sensação que eu digo de dor varia de pessoa para pessoa, né, doutor Cláudio? Perfeitamente, varia de raça também. Os orientais, no mesmo padrão de dor conhecido, eles costumam expressar de forma muito mais comedida, falando numa altura normal de intensidade de fala. Já os sul-americanos, os latino-americanos, eles falam com muito mais exuberância, parece que querendo demonstrar com a sua expressão verbal o significado da dor que ele está sentindo. Então, há diferença de raça, diferença de sexo e diferença também individual, né? Às vezes os homens, por exemplo, eles são menos tolerantes e resistentes e são mais queixosos até do que as mulheres, que parece que por uma questão cultural, a mulher ela tem o ciclo menstrual, muitas delas com dor nesse período, tem o parto, tudo isso o homem não tem. Então parece que culturalmente também, isso é claro que é variável de região para região, faz essa diferença no jeito de manifestar o mesmo fenômeno doloroso. Muito bem. Então, porque eu falo essa questão de dor também, porque às vezes uma pessoa vai fazer uma depilação, por exemplo, no caso das mulheres, né? Uma vai fazer uma depilação na axila e fala, meu Deus, eu quase morri de dor. A outra faz a mesma depilação, no mesmo lugar, com a mesma cera e fala, não senti nada. Né? Quando se trata desse assunto de beleza, então é claro que as mulheres têm uma resistência fabulosa também para isso, né? Porque elas se submetem a essas depilações, como você está dizendo, com um objetivo para chegar a uma conquista daquilo que ela foi fazer e tolera
de forma heróica, vamos assim dizer, essas ações. Mas isso hoje também, os homens parece, pelo que eu tenho lido, têm sido também frequentadores dessas ações também, mas eles são menos tolerantes, menos resistentes às dores. Basta ver que quando você aplica uma injeção, muitas vezes você tem mais complicação no sexo masculino do que no feminino. As mulheres toleram muito mais facilmente tudo isso aí. Uhum. Agora, casos de depressão, por exemplo, muitas vezes o paciente reclama na forma de dores, não é, doutor Cláudio? É porque aí é interessante essa relação. A dor crônica, principalmente, que nós estamos falando, ela gera alterações na esfera mental. Uma delas é a depressão. E é verdade que a depressão piora o quadro de dor. Então, um piora o outro e é um feedback, na verdade. Então, é por isso que, muitas vezes, a abordagem terapêutica envolve drogas, bem, que a gente chama de adjuvantes, no sentido de interferir na depressão. Algumas dessas drogas são, inclusive, privilegiam os dois sintomas, tanto a depressão quanto a dor. Porque, no caso da dor em particular, ela potencializa o sistema que inibe dor. E no caso da depressão, que é um outro caminho de ação, mas que, quando melhorado, a questão também geral do paciente melhora inclusive o quadro de dor indiretamente. Uhum. Agora, quem sofre dor, existe algum tipo de dor que seja realmente para sempre, que a pessoa tem que aprender a conviver com ela, doutor Cláudio Corrêa? Também é interessante essa questão. As dores neuropáticas, que são um grande contingente da população, tem alguns trabalhos mostrando que cerca de 40% das pessoas sofrem de dor neuropática no mundo, aqui no Brasil não é diferente. Essas pessoas, lembrar que a lesão neurológica muitas vezes não é restabelecida. Se essa lesão neurológica é na medula, ou seja, no sistema nervoso central, você ainda hoje não tem como restituir a integridade desse tecido que foi lesado. Então, o tratamento é contínuo e é por todo o tempo. Você consegue melhorar expressivamente o quadro de dor e a qualidade de vida do paciente, mas isso não dá direito ao médico de dizer que ele vai curar aquele padrão de dor. Você pode, às vezes, ter casos, e eu tenho muitos, que às vezes o paciente considera que melhorou 80%, 90%. E que o resto que sobrou praticamente não tem significado nenhum de piora na qualidade de vida. Mas a gente tem que entender que quando nós tratamos dor neuropática, nós estamos tratando sintoma, muitas vezes, e não estamos necessariamente com o objetivo da cura do fenômeno doloroso nestas circunstâncias. Com o advento do futuro, agora não tem isso, mas com o advento da aplicação de células-tronco, é possível acreditar num futuro, talvez daqui 10 ou mais anos, em restituir a integridade do tecido nervoso que foi lesado. Mas hoje isso é só promessa. Certo. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Cláudio Corrêa, neurocirurgião especializado em dor e coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Dr. Cláudio, está na linha conosco a nossa ouvinte Madalena, lá da Candangolândia, que quer tirar uma dúvida com o senhor. Madalena, bom dia. Bom dia, tudo bom, Luísa? Tudo bom. Qual é a sua dúvida? Tudo bem? Tudo bem, Madalena. É que eu gostaria de perguntar para ele. É o seguinte, eu sou diabética já há muitos anos, já sou pessoa de idade e tenho artrite reumatoide, já foi constatado que né? E então eu sinto dores, além de dores nas pernas, aquela fincada terrível, que tem hora que a gente até cai, a gente tentar cair e caminhar, cai, né? E os dedos da mão também, tudo atrofiados. 2 dedos que já não movimentam mais. E então a dor terrível, tem hora que tem uma sensação de coceira também. Quando eu começo a fazer a massagem, começa a arder e coçar, né? Mas dói muito. Então de 0 a 10, eu sinto uma dor, vamos supor, 9, né? Dói muito. E então passaram para mim uma glicosamina. E eu tenho medo, que eu sou diabética. Tenho medo de tomar, aliviar a dor e aumentar a diabetes. Porque parece que é através de glicose, né? E aí, doutor Cláudio? Muito bem. Ela fala, a Madalena fala de 2 tipos de doenças que provocam dor. Uma é a artrite reumatoide, a outra o diabetes mellitus.
O diabetes, em 30% dos casos, evolui com um quadro de uma polineuropatia periférica, que dá uma sensação para o paciente de queimação nos pés e nas mãos também. Ela refere isso nos dedos das mãos. Vamos falar rapidamente dessa aí primeiro. O tratamento da dor neuropática provocada por no diabético, essa polineuropatia, é um tratamento, primeiro, que tem como propósito controlar de forma obsessiva a questão da glicose, porque é ela, em altos níveis, que vai trazer o quadro da neuropatia. Então, você tem que tratar a base do problema. O tratamento do sintoma, especificamente, da neuropatia, é tratado com anticonvulsivantes e antidepressivos. São medicamentos que vão trazer uma qualidade de melhora significativa. Há casos, não são a maioria, em que até procedimentos operatórios com implante de eletrodos na medula podem estar indicados, mas a base do tratamento é medicamentoso. E na artrite reumatoide, é claro, o reumatologista tem um arsenal farmacológico que vai ajudar, porque são doenças que não têm, às vezes, uma cura, mas que tem um tratamento que vai trazer alívio significativo às queixas que a Madalena está referindo. Uhum. E essa glicosamina que ela falou não vai prejudicar o diabetes? Não, existe um tratamento da regeneração dos nervos que usa aminogangliosídeos. Isso também é um pouco questionável na literatura médica. Não são todos os profissionais que usam esse tipo de fármaco com o propósito de tratar as alterações neurológicas causadas no diabetes. Mas também não é um procedimento que, quando tomado, vai alterar a glicose do paciente, não é isso? Uhum. Então ela pode tomar o remédio tranquilo, mas o importante é controlar sem dúvida. A diabetes. Isso envolve remédios e dieta, naturalmente, né? Uhum. Certo. E isso é para sempre. Certo. Bom, gente, eu falei aqui o tempo todo do site, né? Falta a gente dar o endereço do site, né, doutor Cláudio? Endereço do site? Eu tenho aqui o www.centrodedor.com.br. Isso mesmo, isso. E ali a gente entra, olha, tem falando da campanha. É uma página importante que você consegue navegar por várias informações, porque, na verdade, o Centro de Dor, ele é Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Então, a dor é um capítulo dos mais importantes, porque a maior prevalência de consulta no mundo, consulta a profissionais da área da saúde, 80% delas é por causa de dor. Mas nós trabalhamos com a área de movimentos involuntários, nós trabalhamos com a área de tumores cerebrais, com a espasticidade, lesados medulares que ficam com, além de déficit motor, com membros espásticos. Então é uma outra área de atuação nossa. As doenças psiquiátricas, como depressão, agressividade, transtorno obsessivo compulsivo, também são objetos de serem tratados quando o psiquiatra acha conveniente, com a neurocirurgia funcional. Uhum. Então, nesse site www.centrodedor.com.br, a pessoa consegue ter acesso a todas essas informações e programas como nós vamos tratar aqui no dia 19 de novembro próximo, nós vamos fazer o dia do atendimento ao paciente com Parkinson. A pessoa vai ter informação na imprensa, agenda uma consulta e a gente vai orientar o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. É uma ação social. Certo. Há poucos dias atrás nós fizemos o tratamento de neuralgia do trigêmeo, que é considerada uma das piores dores que aflige o ser humano, que atinge a face do paciente, dando choques. E às vezes até motivo de desespero, pessoas extraem os dentes e etc. Uhum. Eu me lembro da avó do meu marido, tinha essa neuralgia dos trigêmeos, mas então, como sofria a bichinha? Mandou arrancar todos os dentes, que nem o senhor falou, e não adiantou nada. Muitos chegam desdentados, é verdade. Então, nós fizemos isso no mês retrasado e operamos também 8 pacientes gratuitamente, que foi aí uma ação social que o hospital participou, empresas forneceram material e nós com o nosso trabalho profissional.
Então, Muito isso bem. no site é possível navegar por todas essas informações. Pois é, e ali tem vídeos das palestras, né? Tem bastante, tem tudo Links, isso. tem notícias, Tem. tem vários conteúdos que Isso. pode ajudar muita gente, né? Isso mesmo. Doutor Cláudio Correia, muito obrigada pelas orientações, pela participação e que esse site possa realmente ajudar muita gente, viu, doutor Cláudio? Com certeza vai ajudar e eu também agradeço a oportunidade.